Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que está escrito assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Querido, você já parou para pensar o que significa ter a mente de Cristo? Será que as pessoas que estão na igreja hoje, eu que estou falando, você que está me ouvindo, será que de fato e de verdade nós temos uma mente de Cristo ou nós temos uma mente mundana? Querido, nos comentários aí que vocês vão fazer, comente, fale sobre o assunto. Porque o apóstolo aqui está dizendo que nós precisamos ter a mente de Cristo, ou seja, a mente voltada para as coisas espirituais e não carnais. E a pergunta que eu quero te fazer, e eu quero que você seja bastante sincero e bastante objetivo com a resposta que você vai dar a você mesmo. Você que está me ouvindo, você tem a mente de Cristo ou você tem a mente voltada para as coisas do mundo? Você pensa muito mais nas coisas mundanas do que nas coisas de Cristo. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está na igreja, mas a mente dele não é uma mente de Cristo, é uma mente mundana. E ele precisa rever esse conceito. Por exemplo, nós temos o culto dia de domingo. Domingo nós vamos para a escola dominical, tem culto à noite. E na segunda-feira, qual é o assunto que você está envolvido? Com o culto de domingo, com a escola dominical, com a palavra que foi trazida? Ou com uma partida de futebol? Ou com o resultado do seu clube? Ou com a tabela do Campeonato Brasileiro? Você percebe? Você percebe que uma pessoa que diz que é homem de Deus, na segunda-feira, a mente dele está envolvido pelo futebol, pelo resultado do clube dele. Ele fala muito mais das coisas mundanas do que das coisas espirituais. Querido, uma pessoa que tem a mente mundana, normalmente quando você conversa com ele, eu estou dando um exemplo de futebol, ele fala de todas as coisas, ele só não fala das coisas espirituais, das coisas de Deus. Esse assunto não é um assunto que ele fala muito. Ele fala de tudo, ele fala de política, ele fala de futebol, ele fala da novela, ele fala de tudo. Ele só não fala das coisas do reino. Essa pessoa tem uma mente mundana. Essa pessoa tem uma mente que precisa entender que se eu tenho a mente de Cristo, se eu penso nas coisas espirituais, querido, os assuntos que eu vou falar, é lógico, nem todas as vezes eu vou estar ali falando de Bíblia. Eu posso até comentar sobre um jogo de futebol, não tem problema nenhum. Comentar, não tem problema nenhum, isso faz parte da comunicação. Mas se eu só comento sobre futebol, novela, política, mas
o assunto principal meu, que é a palavra de Deus, que é o que Deus está fazendo na minha vida, se esse assunto não é o assunto principal da minha vida, irmãos, tem alguma coisa errada. Eu convido você a rever os teus conceitos. E aí eu vou falar de mim mesmo. Eu trabalhava numa empresa, toda segunda-feira a gente pegava uma van com um amigo nosso, da igreja também, eu e ele. E o nosso assunto era futebol. Nós íamos conversando do ponto do ônibus até o trabalho. E se a gente almoçássemos junto, tomássemos um café junto, era futebol. Então eu comecei a perceber que a minha mente, ela não era uma mente de Cristo. Que eu estava me envolvendo muito mais com as coisas do mundo do que com as coisas espirituais. Eu comecei a pensar, poxa, será que eu tenho realmente a mente de Cristo? Será que a minha mente, de fato, de verdade, é a mente de Cristo? E eu comecei a perceber que a minha mente não era uma mente de Cristo. Que eu precisava mudar muito, mudar os meus conceitos, mudar a minha maneira de falar, mudar a importância. Porque eu estava dando muito mais importância a outros assuntos do que assuntos espirituais. Querido, se você está dando mais valor a outros assuntos do que assuntos espirituais, assim como eu, talvez a sua mente hoje não seja uma mente de Cristo. E eu convido você a repensar a sua vida como um todo. Querido, é fundamental que a nossa mente seja uma mente que esteja focado nas coisas espirituais, focado nas coisas de Cristo. Você quer ver uma coisa? Vai vir agora aí a final da Libertadores. Rapaz, o que tem de irmão nosso flamenguista, o cara tá louco, sonhando que esse dia chegue, porque ele quer que o time dele seja campeão. Rapaz, ele só pensa nisso. Meu querido, como é que um homem de Deus ou uma mulher de Deus que tá louco para que chegue um dia para que o time dele ganhe um campeonato, se a mente dele só consegue pensar nisso? É porque na realidade Cristo ainda não tomou essa mente ainda não é de Cristo. Essa mente, ela está dividida, querido. Deus não quer que nós tenhamos uma mente dividida. Mas a nossa mente, nossos pensamentos precisam estar voltados para as coisas de Deus. Pense nisso. Eu não estou aqui para te fazer uma crítica, não. Eu citei eu mesmo. Eu disse que eu não tinha uma mente de Cristo. Eu citei eu. E aí eu pude perceber que estar na igreja sem ter uma mente de Cristo, sem ter uma mente focada nas coisas espirituais, é perder tempo. É perda de tempo, tá ali assim. É perda de tempo viver pensando mais em coisas que não edificam, que não nos levam a nada. Então, querido, que você possa refletir sobre essa breve meditação e que se a tua mente não for ainda uma mente de Cristo, que você possa deixar o Senhor trabalhar na sua mente, trabalhar na sua cabeça e focar nas coisas espirituais. Porque elas sim vão fazer a diferença na nossa vida. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.